vamos lá. Eu sou o Marcos Santos, sou técnico de segurança da FACOP e hoje falaremos um pouco a respeito das atividades que envolvem trabalho em altura, né? Algumas diretrizes e alguns conceitos que são importantes aí para que a gente tenha um aparato geral bem interessante e principalmente voltado para os serviços que envolvem o asseio e conservação. Então, dando um aparato de normas, né, normativo, para a gente ter uma ideia, as normas regulamentadoras, que são as NRs, elas são publicadas pelo Ministério do Trabalho, que hoje é a Secretaria do Trabalho, né, que integra o Ministério da Economia, e elas surgiram através da Portaria 3.214 de 1978. Então, nessa data, houveram publicações das primeiras NRs, e dentre elas surgiu a NR18, que é a NR que versa a respeito das atividades na construção civil. Então, no início, a NR18 é a NR que dava respaldo para que houvesse capacitação e direcionamento das atividades que envolvessem trabalho em altura. Por se tratar de uma área, né, que é a construção civil, que demanda muito trabalho em altura, era uma NR que ela traz algumas informações bastante interessantes, algumas disposições que a gente consegue aplicar para os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos de queda. Então, dentre eles, a norma regulamentadora NR18 vai trazer algumas orientações a respeito de escadas, de andaimes, de balancinhos, de cadeira suspensa, de escavação, né, que pode envolver o risco de queda e, por isso, o trabalho em altura. Então, em 1978 já havia a NR18, né, desde então ela sofreu algumas alterações, alguns aprimoramentos, mas a partir de 2012 entrou em vigor a NR35. Então, se a gente pegar aí uma linha do tempo, a gente vê que realmente demorou um pouco para ter uma norma específica para o trabalho em altura. Então, hoje, essa capacitação desses trabalhadores que necessitam realizar essas atividades em altura é dada pela NR35. Então, a NR35 vai trazer as diretrizes mínimas para a aplicação do treinamento, algumas diretrizes, algumas responsabilidades da empresa, né, do empregado e do empregador. Vai dispor também a respeito dos sistemas de proteção contra a queda, que envolvem os EPIs e os EPCs. Então, famigerado cinto tipo paraquedista, talabarte, mosquetão, trava-quedas, a corda, a linha de vida, enfim, todos esses equipamentos que envolvem o trabalho em altura estarão dentro da NR35. Ela também sofreu algumas atualizações, e a gente pode citar o anexo 1, que vai falar sobre acesso por cordas, que é um treinamento específico para quem precisa realizar o acesso por cordas, também conhecido como rapel. Existem algumas variações, mas de forma breve e mais clara seriam essas atividades que envolvem rapel. E ela veio também com uma portaria em 2014, né, que é a portaria 593. E após esse anexo 1, nós temos o anexo 2, que vai versar sobre os sistemas de ancoragem, que é um ponto fundamental para que essas atividades possam ser exercidas de uma maneira segura, né? Então, o sistema de ancoragem confiável é o ponto mais importante que deve ser visualizado num planejamento e uma execução de uma atividade em altura. Então, ela veio também pela portaria 1113 de 2016, então é um pouco mais recente. Então, lembrando que esses pontos de ancoragem que vão ser projetados, eles devem passar por um profissional legalmente habilitado. Então, cada ponto de ancoragem, seja um olhar, seja um parabolt, onde o trabalhador terá que se ancorar, ele deve ter uma anotação de responsabilidade técnica, que nós chamamos de ART, e essa ART deve ter responsabilidade legal de um profissional habilitado, certo? Isso é importantíssimo. Algumas atividades que demandam bastante atenção, quando a gente volta os olhos para o setor, né, dos serviços de asseio e conservação. Uma delas seria a atividade em fachada, então, que pode envolver
limpeza, manutenção, limpeza pós-obra, que envolvem muitas das vezes o acesso por corda, propriamente dito, a cadeira suspensa, o balancinho, até mesmo um andaime fachadeiro ou uma escada, né? Então, assim, pode variar bastante o tipo de plataforma que vai ser utilizado, mas é necessário que se tenha bastante atenção a essas atividades que envolvam manutenção, limpeza, enfim, em fachadas. O trabalhador acaba ficando vulnerável a intempéries, né? Então, por exemplo, se for uma situação que envolva um tempo que vai surgir chuva, por exemplo, ou até mesmo um vento muito forte, esse trabalhador pode ficar exposto, né? Existem alguns casos de acidentes aí bem graves com esse tipo de situação. Então, é um tema que é tão importante, assim, tão caro para a segurança do trabalho, que existe uma cartilha específica para essas atividades, que é da Secretaria, hoje é uma subsecretaria, né, mas quando foi emitida era a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que foi desenvolvida e que foi fruto da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho de 2018. Então, é uma cartilha que tem disponível no site do Ministério da Economia, né, Secretaria do Trabalho, e pode ser acessada. Então, é a cartilha da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá? Então, ela dá algumas diretrizes bem bacanas ali para os trabalhadores que necessitem realizar essas atividades em fachadas. Um outro ponto bastante importante e delicado, onde acabam surgindo inúmeros acidentes do trabalho que envolvem trabalho em altura, que envolvem queda, é as atividades que precisam que o trabalhador faça o acesso por meio do telhado. Então, esse ambiente, ele não foi projetado para que, pelo menos 90% deles, não foi projetado para que resista ao peso de um trabalhador se movimentando em cima. Então, isso acaba fazendo que esses telhados, essas coberturas venham a ceder e gerando inúmeros acidentes. Então, existe dentro da NR18, que já foi citado aqui, que versa sobre construção civil, existem um item, né, 18.18, dentro dessa norma, pode ser acessada por vocês, se houver interesse. Eu indico a leitura, que é bastante importante, que vai versar só sobre telhados e coberturas. E aí, nessa norma, ela vai trazer algumas disposições acerca dos pranchões que podem ser aplicados, da obrigatoriedade de um sistema que possa ser aplicado com cabo, ou cabo de aço, ou vergalhão, para que esse trabalhador, em todo o tempo que ele esteja exposto a esse risco de queda em cima desses telhados ou coberturas, ele possa estar preso. Então, 100% do tempo esse trabalhador tem que trabalhar ancorado, tá? E esses pranchões vão facilitar a distribuição do peso para que ele não fique concentrado em um ponto só desse telhado e acabe aí gerando essa queda e esse acidente, tá? Bom, já finalizando a minha fala, né, uma fala breve aqui, eu trouxe, né, a gente tem um dado bastante relevante que fala sobre os acidentes que envolvem trabalho em altura. Então, a FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, ela traz esse dado para a gente, uma estatística bastante grave, que diz que 40% dos acidentes de trabalho envolve trabalho em altura. Então, 40% de todos os acidentes têm algum envolvimento com trabalho em altura. Então, trabalho em altura, o trabalhador tem que estar acima de 2 metros do nível do solo, né, ou nível inferior, pode não ser o solo, mas o próximo nível que ele possa ter esse impacto da queda. Então, acima de 2 metros ele já está trabalhando em altura. Então, se a gente parar e analisar, 40% de todos esses acidentes envolvem trabalho em altura, é um número bastante grande. Então, por isso que a gente tem que redobrar essas atenções, redobrar a capacitação, né, ter cuidado. A norma nos passa que o treinamento mínimo para trabalho em altura tem que ter a duração de 8 horas. Mas existem inúmeros outras ferramentas que podem ser trabalhadas e aí gerar um treinamento de 16 horas, de 32 horas, enfim. É uma norma que pode abranger bastante a perspectiva desse trabalhador e com isso também
a capacitação também deve se adequar para todas as demandas, todas as atividades que ele venha a cumprir. Tá? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Se houver qualquer dúvida a respeito do tema, peço que vocês entrem em contato pelo e-mail duvidas@facop.org.br. Acompanhe a programação da Facop e não perca as próximas falas, os próximos encontros que vão ter aí no nosso momento de saúde e segurança. Muito obrigado.